Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Super-Humanos. O episódio de hoje analisaremos um ponto controverso e, para tanto, eu quero reagir a um vídeo que eu recebi no dia de hoje. É um vídeo de um canal que eu sou inscrito, admiro e acompanho o trabalho feito pelo Michelson Borges. Eu já acompanho o blog Criacionista há mais de uma década, de maneira que esse vídeo não é um ataque pessoal. Dos 4 envolvidos, eu conheço tão somente o Michelson Borges, no sentido de acompanhar o trabalho. Os outros 3 são desconhecidos para mim. Porém, tem um ponto nesse vídeo que suscita controvérsia, envolve um determinado dilema, e que eu gostaria de apresentar um contraponto, que envolve o dilema sobre sair das grandes cidades. É um dos tópicos que foi abordado. Logo mais, eu quero te apresentar agora a fala dos palestrantes a respeito desse tema e em seguida estabelecer um contraponto. Nós estamos num momento singular da história e é um momento onde as nossas escolhas podem determinar positiva ou negativamente o destino eterno, não apenas nosso, mas de nossas famílias. Haja visto a história de Ló. Ló fugiu de Sodoma tarde demais. Ló fugiu de Sodoma num período onde ele já havia comprometido o destino das suas filhas e a sua morosidade comprometeu o destino da sua própria esposa. De maneira que não é um assunto de menor relevância. O tempo para sairmos das cidades é algo que precisamos considerar sobre muitos pontos de vista. Então veja a reação, a posição dos palestrantes para em seguida eu estabelecer um contraponto. Pastor, mas também é um dos administradores da nossa igreja aqui na região central, né? O Luiz Dias, ele... Pergunta: durante a grande tribulação, haverá algum movimento organizado da igreja para que os cristãos fiéis fujam das cidades e se refugiem? Esses lugares, pastor, já foram escolhidos, a igreja já fez um reconhecimento de campo aí, já viu se tem capacidade para poder levar todo mundo, é algum bunker, é alguma cidade do interior, é alguma caverna, como é que é isso aí, pastor? Não, é importante a gente entender esse tema, e muito boa pergunta. Como é o nome do rapaz? Luiz Dias. Luiz Dias, muito boa sua pergunta, Luiz, porque traz luz. Tem causado um pouco de confusão hoje esse texto. Nós temos um texto do Espírito de Profecia que fala claramente que nós devemos sair das grandes cidades, mas esse texto, algumas pessoas têm se confundido e têm aplicado de forma errônea. Então é muito importante a gente entender o que o Espírito de Profecia está dizendo e o que realmente devemos fazer para que a mensagem seja pregada e a gente não acabe confundindo aí, trocando as informações aí de forma equivocada. A primeira coisa que nós precisamos entender: a mensagem precisa ser pregada nas cidades também. Elas precisam ser pregadas. Temos que ter pessoas aqui pregando. As instituições de saúde, médica, escolas, todas elas, as igrejas, elas devem permanecer abertas para poder pregar o evangelho. Quando o Espírito de Profecia diz que nós devemos sair das grandes cidades, existe um ponto específico, existe uma profecia que vai se cumprir ainda. Aí sim é quando nós devemos sair das grandes cidades, mas não todos deverão sair das grandes cidades, que é o decreto dominical. São muitos aspectos para avaliar a questão da saída das cidades e eu quero me ater a pelo menos 2 deles. O primeiro deles tem a ver com a imoralidade. Eu fui criado em São Paulo, no centro de São Paulo. Minha primeira infância foi numa rua que é um dos pontos de prostituição em São Paulo, Rua Dr. Cesário Mota Júnior, em frente à Santa Casa de Misericórdia. Logo depois, nós mudamos para o bairro do Butantã, frequentava a Igreja Adventista de Pinheiros. Porém, desde a infância eu fui exposto, e eu tenho 44 anos, eu estou falando de quase 40 anos atrás. Eu fui exposto, vivendo em São Paulo, que é uma grande cidade, a todo tipo de imoralidade que você possa imaginar. Eu saí de São Paulo com 30 anos de idade quando nasceu nossa primeira filha. E aí parece que deu um estalo e eu entendi que não era o local para criar os nossos filhos. Porque eu ia no mercado, eu tinha um apartamento na Avenida Rio Branco, eu ia no carrinho, levando minha filha no carrinho com a minha esposa, e você estava na fila do banco e na fila do mercado, ou num estabelecimento qualquer, e, enfim, a cultura
a cultura de promiscuidade, de decadência moral, ela impera em São Paulo, não só São Paulo, mas outras grandes cidades. Eu conheço praticamente todas as grandes cidades do sudeste e sul do país. Então, se eu estou falando de uma realidade já de quase 40 anos, imagina como o mundo está hoje. Então, a imoralidade é tremenda. Eu me recordo de ainda criança pedir para minha mãe para ir a um banheiro público. E eu ainda criança vi homens dentro de banheiro público se assediando, eventualmente até tendo relação um com o outro. Eu era apenas uma criança. Quando eu vejo as fotos da minha infância, e eu penso, gente, eu com essa idade já fui exposto a tanta imoralidade. Assédios em banheiros públicos. Sabe o que é pegar um... Eu não sei se os palestrantes moram em cidades grandes, eu não conheço a história deles, mas eu posso falar como alguém que foi criado numa cidade grande. Sabe o que é você criança indo para a escola pegar um ônibus e você não saber como reagir porque alguém te assedia dentro do ônibus? Eu não vou nem falar do trânsito, nem falar da violência, nem falar... São tantos aspectos, eu vou me ater a pelo menos 2 deles. A imoralidade. Dados de estudos demonstram que a exposição, especialmente precoce, a realidades de prostituição, realidades de pornografia, podem causar danos irreversíveis para o mapa cerebral de um indivíduo. E eu sei que eu estou há 14 anos fora de São Paulo, mas São Paulo não saiu de mim ainda. Eu moro no interior do Espírito Santo. Eu estou a 360 quilômetros da capital, Vitória. E São Paulo ainda não saiu de mim. Eis a razão pela qual nós vemos, por exemplo, quando Estevão está falando sobre Israel, ele diz que Israel saiu do Egito, mas eles voltaram para o Egito em seus corações. As impressões causadas por uma educação dentro de uma grande cidade são terríveis. Terríveis. Causam predisposições, provocam suscetibilidades, conferem aos habitantes das cidades uma visão sombria e turva a respeito da luz do Evangelho. Olha, eu ter vivido em uma cidade grande me atrasou pelo menos 20 anos da minha vida. Porque depois de tanta exposição à imoralidade e tudo, na minha adolescência eu não tinha coragem de ir a uma igreja. Isso me afastou dos caminhos do Senhor. E você pode pensar que eu sou o único. Ai, ai, as estatísticas mostram que eu não sou o único. Ter vivido em uma grande cidade, ter sido exposto a toda a imoralidade de uma cidade, ter sido exposto a todas as barbaridades que são cometidas em uma cidade grande, atrasou mais de 2 décadas na minha vida. Quase 2 décadas na minha vida. E eu não tenho dúvida de que pode repercutir negativamente na vida dos nossos filhos, repercute negativamente na nossa própria vida. Eu poderia falar de que eu morava na Rio Branco, eu levava 3 horas para ir, eu trabalhava na Avenida Nações Unidas, 3 horas para ir de ônibus, 3 horas para voltar. Tudo isso é pequeno perto das outras coisas que eu estou mencionando aqui. Porque quando eu ia trabalhar, eu ia lendo, eu já li dezenas de livros dentro do ônibus ou metrô. Então o trânsito, entre aspas, é o menor dos males. A imoralidade é um dos aspectos que deve ser levado em consideração. Olha, sem sombra de dúvida, eu não sou ingênuo, já passei dos 40 anos. Eu moro aqui nessa região rural, eu sei que aqui também tem imoralidade, tem outras coisas, tem uso de droga. O interior hoje não é mais como era antigamente, especialmente pela questão da globalização e dos meios de comunicação. Hoje acontece algo numa cidade grande, instantaneamente já está nos celulares de pessoas e jovens aqui no interior. Eu não sou ingênuo de achar que a vida no interior é uma vida bucólica, é uma vida romântica. Eu sei das lutas, eu lidero pessoas aqui, eu sei das dificuldades. Mas, inegavelmente, viver numa cidade grande gera uma hipérbole de problemas. Cria dificuldades que podem colocar em risco a vida, especialmente dos mais jovens. As comodidades, os entretenimentos, as influências. Eu tinha 8 anos de idade a primeira vez que me ofereceram droga. Eu tinha 8 anos de idade a primeira vez que eu vi maconha. Eu estou falando de um jeito bem assim, claro, porque nós precisamos interpretar a realidade vendo os livros, observando as profecias, mas tendo sensibilidade espiritual para identificarmos o tempo que estamos vivendo. Eu estive em São Paulo nas últimas férias, no começo do ano. E a cidade não melhorou de 14 anos para cá. Então o primeiro ponto é
imoralidade. Os olhos de quem mora numa grande cidade, eles estão constantemente vendo o mal. E pela contemplação nós somos transformados. Não podemos levar isso como algo pequeno, porque na minha vida foi algo terrível. Prejudicou a minha vida no passado e ainda deixa sequelas na vida presente. Eu hoje tenho aprendido com os irmãos coisas que eu poderia ter já desenvolvido há muito tempo, como mexer com terra, identificar a lua para plantar, entre outras coisas que são conhecimento prático. Eu acredito que no tempo do fim nós precisamos de homens e mulheres com conhecimento prático. Conhecimento prático, não apenas teórico. E a vida no campo, ela proporciona para o povo de Deus, ela proporciona essa possibilidade de unir teoria com prática, que é algo que tanto nos falta. Para a gente não ter só a mãozinha de bebê, uma mãozinha fininha de bebê, mas ter uma mão calejada, uma fé firme e os olhos voltados para o céu. Eu quero deixar aí uma lição de casa para você. Digita aí no Google, Vida no Campo, e tem um capítulo aqui, o capítulo 8, que parece que é uma espécie de resumo. Vai falar sobre a questão da impiedade e corrupção crescendo nas cidades, a ponto da própria atmosfera das cidades parecer poluída. Isso foi escrito em 1907. Será que o mundo mudou de lá para cá para melhor? Tempos tempestuosos à nossa frente. Nos dias de hoje podemos calcular aí a questão do impacto social sobre desemprego, dificuldade de trabalho, entre outras coisas. E também aqui é muito falado sobre trabalhar nos postos avançados, evangelizar as cidades a partir dos postos avançados. Um segundo aspecto, dentre outros tantos que eu poderia abordar, é a questão da formação de caráter. É bem conhecido de que pensamentos, imaginações, inevitavelmente nos conduzem a atos, atitudes, ações. Ações repetidas formam hábitos, e hábitos repetidos formam caráter. Trazendo isso para a realidade do pecado, existe um risco tremendo que pode gerar perda de vida eterna. A realidade de que pecados repetidos podem produzir um caráter pecaminoso. E não há dúvida de que é muito mais favorável desenvolvermos um caráter pecaminoso em uma grande cidade do que um caráter pecaminoso vivendo no campo. E até por questões práticas mesmo, de cotidiano. Para viver no campo, a gente não pode ser preguiçoso. A pessoa não pode ser preguiçosa para viver no campo. Porque a gente está habituado às comodidades de uma vida urbana. Está com fome, vai num fast food. Está com fome, vai num supermercado. Está com fome, vai numa praça de alimentação de um shopping. Está entediado, vai para um entretenimento qualquer que as grandes cidades oferecem. Porém, na vida no campo, está com fome, vai plantar mandioca. Está com fome, vai para o quintal buscar. Está com fome, tem que trabalhar. Essa vida prática, essa vida pragmática do campo, o campo traz uma espécie de pragmatismo. No campo não dá para ser só teórico, no campo tem que ser prático. No campo você tem que tomar sol na cabeça. No campo, para você comer, você tem que ter o pé no chão. Literalmente o pé no chão. Tem que abaixar para plantar feijão, enfim, esse pragmatismo do campo, ele favorece a formação do caráter. E eu gostaria muito de ter sido criado assim. Eu hoje estou correndo atrás do prejuízo. Eu estou aprendendo, depois de velho, estou aprendendo coisas que os meninos aqui na cidade, no campo, com 5 anos já sabem. Eles dão risada de mim às vezes. Porque dia desse o irmão estava dizendo assim, olha, para o senhor plantar maniva, pode ser de noite. Pode ser no claro. Mas para plantar semente tem que ser no escuro. E eu tentando entender o que era isso, claro e escuro. Tem a ver com lua. Lua nova, lua cheia. Então determinados alimentos podem ser cultivados na lua cheia. Alguns poucos deles. A maioria tem que ser na lua nova, ou seja, com céu escuro. Sabedoria prática. A vida no campo produz um caráter que é acostumado à sabedoria prática da vida. Isso ajuda a formação de caráter. Isso favorecerá para que os nossos filhos possam proclamar o alto clamor. Estamos vivendo tempos solenes. E muitos que estão vivendo nas cidades serão achados em falta. Serão achados em falta. Porque foram aqueles que
agiram com a tolice do que senta num formigueiro, repetindo para si: o que vem de baixo não me atinge. Uma grande ingenuidade é acreditar que nós não somos influenciados. Nós somos altamente influenciados. Eu já disse algumas vezes, o fator Mowgli e o fator Tarzan. Se você cria cachorro com gato, cachorro continua cachorro. Mas se você cria um menino com lobo, ele vira lobo. Se você cria um menino com macaco, ele se comporta como macaco. Nós temos uma característica humana que faz com que sejamos transformados mediante a contemplação. E viver numa grande cidade favorece a produção de um caráter pecaminoso. E um caráter pecaminoso pode significar, infelizmente, perda eterna. Então, meus queridos ouvintes, eu realmente gostaria que você avaliasse com muita atenção esse ponto. Porque, olha, eu penso às vezes sobre Ló. Eu penso sobre Ló. Jesus disse que os dias da sua vinda seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Porém, entre esses dois patriarcas, existe uma grande diferença. Noé entrou na arca com toda a sua família, os respectivas noras, esposas, 8 pessoas dentro da arca. Tudo bem que Cã depois acabou demonstrando que ninguém sai igual de uma quarentena, né? Aliás, a Bíblia tem muitos exemplos de que a quarentena ela faz bem para alguns e mal para outros. Ninguém sai igual de uma quarentena. E um dos filhos de Noé saiu mal da quarentena. Ele perverteu o caráter dele durante a quarentena. Mas, de qualquer forma, o percentual de influência de Noé foi muito maior do que o percentual de influência de Ló. Enquanto Noé salvou a sua casa, Ló perdeu tudo. E eu te pergunto, você está disposto a colocar em risco sua família inteira para continuar indo no shopping de final de semana? Você está disposto a colocar sua família inteira em risco para ter a comodidade de viver numa grande cidade? Você não acha que o custo é alto demais? Pense sobre isso. Avalie as Escrituras. Peça a Deus sabedoria. E como disse Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Ló saiu de Sodoma arrastada. Mas o coração dela, os olhos evidenciaram o que tinha no coração. Porque Jesus disse, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem trevas, quão terríveis são as trevas do seu corpo. E quando a mulher de Ló olhou para trás, ela evidenciou o coração dela. Querido, se eu pudesse te dar um conselho, sai da cidade enquanto é tempo. Há quase 15 anos eu entendi que era para sair das cidades. E você ainda acha que é tempo de ficar aí? Eu penso que não.